O centro, para chegar onde ele chegou, ele custou muito sacrifício, muitas lágrimas, muito sofrimento, porque a gente foi acusada de 1000 coisas, principalmente pela minha presença de eu não ser do local, né, o barrismo, que é muito grande, e chegar com essas ideias que, de uma certa forma, para eles eram ideias absurdas. Então, minha filha, de comunista a sapatão, a gente era tudo. Anda teu, anda sem pressa, chega a boa hora é essa, entra, puxa essa cadeira, tem a tarde inteira. Eu cheguei aqui no início do processo de redemocratização, porque o meu companheiro é aqui do Nordeste, já estava aqui, eu sou mineira, vim para cá para me encontrar com ele e fui morar aqui. E fui morar nessa rua mesmo aqui, ele era vizinha de Francisco, a primeira pessoa que eu conheci aqui foi Francisca. Sabe como deve ser. Não tinha água aqui, algumas casas tinham poço, né, outras não tinham, aqui não tinha, esperava a água da Compesa. E essa água só chegava de madrugada, então ficava todo mundo de noite acordado, esperando a água chegar. A gente pagava para buscar água, a mulher buscar na lata, chafariz ou cacimba. E não tinha, isso era muito sacrifício, né? Esse trabalho para condições de vida para as mulheres de condições de vida mesmo. E não tinha, que é muito precário, né? Aí nas conversas, eu comecei a conversar com a Francisca, ainda com a Francisca fui fazendo amizade com outras pessoas, e a gente conversava sobre isso. Mas ninguém nunca imaginou que eu pudesse fazer nada. Então nessas conversas a gente disse, vamos fazer um abaixo-assinado para ver se isso funciona. Aí fizemos um abaixo-assinado, foi a primeira ação que a gente teve aqui. Lembra, Francisca? A primeira ação que a gente teve foi esse abaixo-assinado. E para surpresa da gente, realmente, daí poucos dias, né, a água começou a chegar durante o dia. Aí começaram a sentir, não é que a gente pode e é possível fazer as coisas. Então vamos fazer uma associação de morador? Vamos fazer uma associação de morador? Aí juntou homens e mulheres para fazer essa associação. Claro que logo para eleger presidente não elegeu nenhuma mulher, apesar das mulheres estar muito mais na frente e tal, elegeu um homem. Extremamente autoritário. A diretoria toda era homem, né? Não tinha mulher, eu participei como secretária, você também participou, não sei o quê. Aí a gente convocou uma assembleia, né, das mulheres, aí já não era só de Pontes Carvalho, já tinha gente de tudo quanto era bairro, porque onde a mulher se torna protagonista, tá, aí pode esperar que até hoje, em pleno século XXI, depois de tanta evolução, ainda é problema. Imagine há 30 e tantos anos para trás. Surgiram vários nomes, várias propostas, botou isso em votação lá, e o nome que ganhou foi esse, Centro das Mulheres do Cabo, porque aí não é de Pontes Carvalho, não é da Charneca, não é de Pontezinha, é do Cabo inteiro. Triste, louco mar, será qualificada ela. As principais demandas nessa história dos 33 anos ainda continua sendo o enfrentamento à violência de gênero, continua sendo o enfrentamento dessa desigualdade que a gente tem ainda nos vários setores e lugares e dimensões da nossa vida, que é eliminar a desigualdade. Essa é uma demanda que a gente tem cotidianamente. Bem conhecida receita. Sabe aquela coisa que você olha para um lado e diz que não tem mais jeito, não tem mais saída? Era a minha vida. Chegava um momento de eu achar que a vida era aquilo ali mesmo e eu tinha que me acostumar, por mais difícil que fosse, porque era sempre a mesma rotina, sempre o mesmo sofrimento, sempre as agressões, sabe? Porque tem pessoas que acham que a agressão só é quando você apanha. Quando ele não tinha nada para me atacar, para me agredir, ele começava a atacar os meus filhos, que também eram filhos dele. Eu não entendia isso, né? Porque se ele não fosse pai, dava para entender. Não, ele está querendo me atingir e ataca meus filhos. Mas era filho dele. E ainda assim ele usava para me atingir, porque parece que o que ele fazia comigo já não me atingia mais.
as pancadas, as agressões, seja lá o que fosse, já não estava mais fazendo efeito em mim como antes. Falar do caso de Cileide, para nós, é falar da história de luta das mulheres pelo direito, pelo enfrentamento à violência. E uma das coisas que a gente sempre afirma, né, quando a gente está falando sobre a violência doméstica e familiar, isso foi uma coisa observada, é que quando a mulher chega a procurar ajuda ou um atendimento, pedindo socorro por conta da situação de violência, seus filhos e suas filhas que estavam lá, naquele local, vivenciando com ela, têm marcas e têm consequências na sua vida. A luta por conquistar as leis, a luta por conquistar uma estrutura de Estado, onde envolve a justiça, envolve a polícia, envolve todos os setores executivos, ela só vai ter sentido com a nossa luta, com a nossa mobilização. O primeiro objetivo da gente, não só no caso de Cileide, mas no atendimento às mulheres quando ela vem desse lugar, é o dar espaço para que elas possam falar das suas dores, né? Do seu sofrimento. E começar a compreender o processo de história, porque a partir daí, dessa compreensão que a gente vai tendo desse caso, a gente vai fortalecendo ela, que foi o que a gente fez com Cileide, fortalecendo ela, para que ela resista à queixa. Foi o pior e foi o melhor dia da minha vida, né? O pior porque depois veio o medo. Porque não é fácil para uma mulher, primeiro, admitir que ela vive aquela violência e, segundo, denunciar o companheiro, né? Porque passa 1000 coisas pela cabeça, 1000 ameaças que ele faz, passa a vida inteira, porque ele se encarrega de colocar na cabeça da mulher que se ela tentar resolver aquele problema, se ela tentar alguma coisa contra ele, ela morre, ela não vai ter sossego, os filhos morrem, os filhos vão passar fome, sabe? É um monte de coisa que ele coloca no psicológico da gente que a gente não... O medo é grande. Então, naquele momento, naquele dia, no dia 22 de setembro de 2006, foi um dia que mudou a minha vida. Antes da Lei Maria da Penha, a gente não tinha nenhum aparato, nem policial, nem jurídico. E quando a gente chegava lá, que mencionava a Lei Maria da Penha, o delegado falava, não, mas ainda não está no prazo, falta o prazo de vacância, etc e tal. E eu lembro que naquele momento a gente imprimiu no computador a lei, porque não tinha ainda nos livros, não tinha no cordel, não tinha ainda nos PDF dos computadores, e nós imprimimos e levamos a lei para apresentar para o delegado e dizer, olha, o prazo é esse aqui. Eu fui informada na época pela assessoria jurídica do Centro das Mulheres do Cabo, de quase 11 horas da noite, o horário de fechamento do jornal, de que tinha sido enquadrado o primeiro homem por agressão de mulher. E aí foi um corre-corre para coletar algumas informações sobre onde é que essa mulher estava, qual tinha sido a unidade e ligar para a redação. Basicamente não deu tempo de fazer release, porque senão não sairia no dia seguinte. Ligar para os editores, que eu sabia que estavam no fechamento dos jornais impressos, ligar para as equipes que estavam de plantão nas TVs e nas rádios para poder fazer essa comunicação que no dia seguinte, evidentemente, reverberou ainda mais alto. Que conhecimento é poder. Se o Centro das Mulheres do Cabo, naquele momento, não tivesse o conhecimento sobre a lei, a Cileide seria mais uma mulher que não teria recebido esse atendimento. Apesar do susto, do medo que eu estava passando naquele momento, que a ficha foi cair, eu acho que dias depois. Eu só achava que ele ia sair dali, mesmo ele estando ali dentro, eu só achava que ele ia sair e voltar para casa comigo, que era isso que ele passou 20 anos me dizendo. Pô, a delegacia, eu vou voltar para casa contigo e vai ser pior ainda. Que a pizza que eu vou te dar nunca mais tu vai esquecer. Então, isso aí falava mais alto do que a alegria no momento. Mas só o fato de ver ele ali, eu pensava assim, se ele ficar uma noite aí dentro, para mim já é muito. Porque já valeu a pena, ele já viu que as coisas não é como ele dizia, como ele me ensinou. Então, para mim, aquele dia foi uma mistura de bom com ruim, mas mais para bom, né? Porque foi o dia da minha liberdade, o dia da liberdade dos meus filhos. A partir dali, a gente começou a viver. Estamos nas ruas por uma sociedade segura para todas e todos, porque a cidade que se quer não tem violência contra a mulher. E aí,
chama a nossa companheira Sandra Oliveira, que também montasse As ondas do rádio. Entra no ar o Rádio Mulher. A gente foi se aprofundando, trocando essas informações, recebendo o carinho das pessoas que ligaram, que estão sintonizadas com a gente. E a gente agradece, prometendo voltar a... O programa Rádio Mulher é um instrumento do Centro das Mulheres do Cabo para levar informações, conhecimento, fazer uma troca de experiências com as mulheres cabenses, divulgando os seus direitos, as suas lutas, as suas conquistas, procurando ser esse canal de comunicação entre o direito e o acesso a eles. O programa, o qual eu desenvolvo, né, e faço a locução junto com Sandra Oliveira, é nas terças-feiras. E esse programa das terças-feiras, ele tem um foco específico, que é tratar a questão do enfrentamento ao racismo, do enfrentamento à intolerância religiosa, dos preconceitos, da discriminação, né, e da homofobia. E aí a gente deparou também com algumas pessoas que questionavam, né, as músicas que iam no ar nas terças-feiras e dizia que o programa é de macumba, né, e aí a gente não se intimidou com isso, né, mas aí a gente se viu também no dever de desmistificar e desnaturalizar essa questão dos preconceitos. E hoje a gente vê que as pessoas pedem algumas músicas. Às quartas-feiras, o programa é voltado para a comunidade, onde a gente tem vários tipos de quadro, mas um específico, que é o Fala Comunidade, que esse calor humano, mesmo que seja por telefone, mas que as comunidades, as pessoas ligam e falam do posto de saúde, falam da iluminação, do esgoto a céu aberto, traz para a gente toda a demanda e a gente cutuca no rádio, através do rádio, né, os órgãos competentes, pedindo para que as pessoas responsáveis vão lá para falar do assunto e tentar trazer a solução para a comunidade. O nosso propósito é que tenhamos um país mais justo e igualitário, tá? Onde os direitos sejam iguais, respeitando as diferenças. A gente não vai agendar a data, a gente vai agendar o mês. Então, a gente já convida para que o programa Rádio Mulher do mês de dezembro seja um programa especial, mais do que especial, e com a tua presença também, para a gente finalizar o ano de 2017, né? Não é isso, Manina e Cida? O que é que vocês acham? Acho maravilhoso. Maravilhoso. E eu quero dizer, Wanda... Daqui para lá, você vai querer lá. Lógico. Não é o convite, não. Isso é uma intimação. E tu sabe, né? Intimação não discute, cúmplice. E o lema, eu sempre digo que é programa Rádio Mulher, um programa cheio de axé. Programa Rádio Mulher, garantindo a fala pública das mulheres. Então, programa Rádio Mulher, é a voz da mulher na sua comunidade. Aqui, né, fazendo a poesia da letra. O Fajuca é o Fórum de Juventude do Cabo. É um coletivo de debate, de deliberação, de conversa, mas para a representação do jovem. Porque o Cabo não tem a representação do jovem, então a gente sente essa falta na representação política, então a gente fala assim, não, vamos criar isso aqui para representar os jovens e dar formação ao jovem. Ela foi educada para cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. Aqui onde a gente se encontra é basicamente aqui no centro e geralmente elas dão todo o suporte pra gente em questão de estrutura, em questão de apoio. Eu não sei como a gente vai abordar os jovens nas escolas, então vamos conversar, vamos trazer alguém para fazer uma formação, para explicar para vocês como pode fazer isso aí. Então, dá orientação, dá o suporte. O centro está o tempo todo, em todas as reuniões, então elas também estão ajudando a gente a não perder o foco. Anda teu, anda sem pressa. Chega, boa hora é essa. Entra, puxa essa cadeira. Tem a tarde inteira.
gente tem em cada recanto plantado uma semente do Centro Intermédio do Cabo. Então, eu posso morrer tranquila, né? E o centro vai continuar com outros personagens, com outras pessoas, com outra visão, mas ele vai continuar, que ele foi importante. Então, me sinto realizada. Elas aprenderam muito, foram estudar, deixaram de ser apenas só dona de casa, começaram a participar das coisas, até o poder mais importante que eu acho, e que eu acho que é a coisa mais importante que o centro vai deixar historicamente para as mulheres aqui do Cabo, é o poder da fala. Sabe? Essas mulheres não tinham o poder da fala. Hoje essas mulheres têm o poder da fala. Hoje ninguém faz nada aqui no Cabo de Santo Agostinho sem ouvir as mulheres, sem ouvir o Centro da Mulher.